É quase impossível encontrar um lugar hoje em dia em que não aceite um cartão de crédito. Ou melhor, a maioria das compras que fazemos tendem a ser direcionadas a essa forma de pagamento. E ter um cartão de crédito tem algumas vantagens, como ser mais prático, um objeto fácil de transportar e em alguns casos ele é mais seguro que o dinheiro. E comprar com o cartão de crédito é uma forma simplificada de pegar um empréstimo. O princípio é o mesmo. Você está pegando o dinheiro emprestado para pagar ou comprar alguma coisa agora e terá que devolver esse dinheiro mais tarde. E se conseguir devolver dentro do prazo, você não vai pagar mais nada por isso. Um benefício incrível. Pelo menos é o que os bancos e as instituições financeiras nos dizem. E quando eles não têm anuidade, aí sim eles se tornam extremamente sedutores. E foi atraído por essas seduções que muitas pessoas entraram por um caminho sem volta, começando com uma compra inocente e quando se deram por conta, boa parte do seu salário já estava destinada a pagar a fatura do cartão de crédito todos os meses, o que fatidicamente forçava ela a usar o cartão de crédito novamente, tendo ainda um saldo devedor, o que se transformava em um ciclo sem fim, ao ponto de muitas pessoas não conseguirem mais pagar o que deviam e entravam para as listas negras dos bancos e eventualmente acabaram tendo seus preciosos nomes sujos. E se os cartões de crédito é algo realmente perigoso, por que as pessoas insistem em ter um? E por que os bancos querem nos empurrar os seus cartões de crédito? E será que realmente existe algum tipo de vantagem no cartão de crédito? É isso que vamos ver nesse vídeo. Embora a Síria, Babilônia e Egito já registravam as primeiras transações baseadas em créditos no mundo, datadas com mais de 3.000 anos atrás, os cartões de créditos que conhecemos hoje teve início em 1950, após Frank McNamara ter ido jantar a um restaurante e na hora de pagar a conta, percebeu que não tinha levado a sua carteira. O dono do restaurante permitiu que Frank pagasse a conta no dia seguinte, desde que ele deixasse a sua assinatura como garantia de que ele voltaria. Nessa altura, uma assinatura era um comprometimento muito grande, um pouco diferente dos dias de hoje. E foi daí que Frank teve uma ideia, e alguns meses depois ele voltou ao mesmo restaurante e apresentou um cartão de papelão que se chamava Diners Club Card, o primeiro cartão de crédito, e em apenas um ano o Diners Club já contava com mais de 20.000 usuários, e não demorou muito para essa inovação chegar ao Brasil. Em 1956, os primeiros cartões de crédito já começaram a aparecer por aqui, porém a sua popularização foi em 2004, que pela primeira vez o número de transações feitas com cartões superou a quantidade de pagamentos realizadas com cheques, alcançando 37% do mercado contra 36% do método mais tradicional dessa época. Só que ter um cartão de crédito nessa época era diferente dos dias de hoje. Eles possuíam anuidades salgadas e eram direcionadas a clientes específicos dos bancos, e talvez fosse por isso que eles não eram tão bem vistos assim pelas pessoas de classes mais baixas. Aliás, quando uma pessoa mais pobre comprava alguma coisa no cartão de crédito, era meio que uma vergonha, pois ela estava literalmente dizendo que não tinha condições de comprar o que estava comprando, e mesmo assim ela comprava. Só que não demorou muito para esse ponto de vista mudar. Com o surgimento de diversas empresas e diferentes bandeiras de cartões, deu-se o início a uma corrida por angariar mais clientes, exigindo menos critério, facilitando a adesão e até eliminando as anuidades. E por que não ter um cartão de crédito? Já que ele era oferecido pelo seu banco e não ia te custar nada, e no momento de aperto, ele será uma ótima solução para você resolver os seus problemas, e assim que vier a fatura, você pague pronto. E até aqui, a linha de raciocínio tá ótima, só que o que acontece na prática é muito diferente. É assim que se iniciam as dívidas. Você chega ao ponto de não conseguir pagar a prestação total, parcela aquela dívida e os juros começam a correr. E quando você se dá conta, está precisando desembolsar muito mais do que devia, perdendo o controle e a motivação de pagar uma dívida que não para de crescer. E o culpado nessa história não são só as taxas de juros que são altíssimas aqui no Brasil.
mas é também a falta de educação financeira que não temos e o pior, o imediatismo. Vemos e queremos comprar agora, e o pagamento depois a gente vê. E a junção desses fatores colocam mais de 60% das famílias brasileiras endividadas com cartões de crédito, e uma coisa que era para ser uma solução se tornou um grande problema. E por que os bancos e as instituições financeiras, sabendo disso, insistem em nos oferecer cada vez mais os seus cartões de crédito, já que corremos o risco de não pagar e eles correm o risco de não receber? É o que vamos ver agora. O número de famílias brasileiras endividadas está aumentando. E muita gente se complica porque usa mal uma ferramenta financeira feita para facilitar a vida das pessoas: o cartão de crédito. Os brasileiros mais pobres que recorrem ao cartão de crédito para complementar a renda do fim do mês são os mais endividados. Uma pesquisa da Serasa mostra que quem ganha até um salário mínimo atrasa até 3 vezes mais a fatura do cartão. Os cartões de crédito são cada vez mais aceitos e utilizados, e a cada dia que passa, a relação entre instituições financeiras e os clientes evolui, e novas formas de facilitar a vida dos clientes vão surgindo, e o pequeno retângulo de plástico ganha mais adeptos e se destaca como modo de pagamento. Só que o ideal seria que o limite do cartão de crédito não ultrapassasse 30% da renda mensal do usuário, algo que está bem longe da realidade e que muitos bancos não praticam. Ao invés disso, conceder limites altos, por vezes até sem comprovar renda, e com o passar do tempo ir aumentando esses limites é algo que as instituições financeiras fazem propositalmente. E tem mais, a maioria desses cartões não tem anuidade, o que passa a sensação aos clientes de que os bancos gostam e confiam neles. E não é à toa que a maior parte das pessoas que têm o nome negativado estão nessa situação por culpa do cartão de crédito, e os bancos sabem muito bem disso. Quando você se aperta e acaba tendo que atrasar a fatura do cartão ou paga o valor mínimo, os juros são altíssimos, e é aqui que vem os lucros dos bancos, em cima da sua dívida que até há pouco você não a tinha. E além disso, a cada compra que você fizer com o cartão de crédito, os bancos recebem uma porcentagem referente ao valor gasto. Portanto, quanto maior for o limite, mais compras você fará e maiores serão os lucros das instituições financeiras. E não tem jeito, eles sabem que você vai gastar, e isso tem um pouco a ver com o seu psicológico. Você alguma vez entrou em uma loja, olhou um produto e gostou? Mas quando olhou o preço e lembrou da quantidade de dinheiro que você tinha e da falta que ele faria se você comprasse aquele determinado produto, você desistiu. E isso só aconteceu porque de forma inconsciente você sabe o tanto que foi difícil para ganhar aquele valor, para depois entregar ele tão fácil assim em algo que pode esperar. Já os cartões de crédito efetivamente anestesiam a dor de pagar. Você passa o cartão e não parece que está abrindo mão de nada para fazer a compra, ao contrário de pagar em dinheiro, onde você precisa entregar fácil o que ganhou com dificuldade. E esse é só um dos motivos pelos quais os bancos facilitam a adesão aos cartões de crédito, e eles não estão nem aí se você vai conseguir pagar a fatura ou não. O importante é você gastar. E os bancos e as lojas sabem muito bem que se você não tiver crédito o suficiente, você não vai gastar e eles não vão ganhar. E eu te desafio a juntar o dinheiro de algo que você queria comprar agora, e você vai ver que depois de algum tempo que você estiver com o dinheiro todo em mãos, é possível que não vá querer comprar mais aquela coisa que você teria comprado no crédito. E aquela venda por impulso não vai acontecer e os bancos e as lojas não vão lucrar. Então não pense que os bancos e as lojas que te oferecem cartões de crédito à torta e à direita estão fazendo isso pensando em você. É totalmente ao contrário. Eles estão pensando neles e nos lucros que eles terão. Um cartão de crédito pode ser a solução para muitos problemas, ou a causa deles. Isso é a sua educação financeira que vai te dizer. Agora, será que existe alguma forma de lucrar com eles? Sim, existe e eu vou te contar como. Até existem algumas formas de lucrar com o cartão de crédito, mas é preciso deixar bem claro
que elas jamais te darão a condição de você fazer disso um trabalho que vá te sustentar. No máximo será um complemento para sua renda. E é óbvio que as pessoas que conseguem fazer isso têm o mínimo de educação financeira. Então não se aventure a fazer o que eu vou te falar se você não souber gerenciar muito bem os seus gastos. Existem alguns cartões de crédito que te oferecem pontos consoante os seus gastos, e esses pontos podem ser trocados por milhas, e essas milhas podem ser vendidas mais tarde. Se ao invés de você pagar todas as suas contas e os seus gastos mensais com o dinheiro do seu trabalho, você puder canalizar todos os seus gastos baseados no seu salário em um cartão de crédito assim, você vai acumular muitos pontos ao longo do mês, para mais tarde trocar esses pontos por milhas e vender essas milhas em alguma dessas plataformas. E o seu dinheiro do seu trabalho, que você pagaria tudo no débito, você pode deixar ele em um CDB do seu banco que tenha rendimentos diários, para ir rendendo ao longo do mês. E no vencimento da fatura do seu cartão, você liquidava a sua dívida. Assim, o seu dinheiro teria rendido pelo menos alguns dias e você acumularia muitos pontos. Agora, conta pra mim aqui nos comentários se alguma vez você já foi uma vítima dessas armadilhas do cartão de crédito ou não, que eu tô muito ansioso para ver o que você tem para me dizer. E eu sou o William do canal Documentariando. Aqui eu analiso as informações, observo os fatos e através dos assuntos eu crio uma história em forma de um mini documentário. E nesse exato momento tá aparecendo aí na sua tela outros 2 vídeos que eu fiz para você. E qualquer um deles que você escolher, com certeza você vai gostar. Aperte em um deles aí e nós nos vemos lá em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.